Meus irmãos, a paz do Senhor, pela misericórdia do Senhor, mais uma vez nós estamos aqui para mais uma leitura diária. Nesta oportunidade, nós estaremos substituindo a nossa irmã Juliane Prado, ali de Lavandeira, que fez a pré-aula desta semana. Para os irmãos que ainda não tiveram a oportunidade de estarem assistindo a pré-aula, vão lá no canal da igreja, estejam assistindo a pré-aula, porque com certeza será de grande aproveito para o elevo espiritual dos irmãos e também para estar nos dando um norte, né, para a nossa escola bíblica no próximo domingo, para aqueles que a escola são escola dominical. Grato a Deus por esta oportunidade, grato a Deus pela vida de cada um dos nossos irmãos que fazem aqui semanalmente, né, as leituras diárias. Deus abençoe a cada um dos nossos irmãos. Deus abençoe também os nossos comentaristas, né, o pastor Jean Ferreira Figueiredo, que é o comentarista deste trimestre, onde nós estamos aprendendo lições extraordinárias. Também o auxiliar Lorival ali da nossa sede. E também o nosso pastor Gilvan Claro, pastor na congregação ali em Campos Belo. Esses são os nossos comentaristas. Cremos que Deus, dentro em breve, estará levantando outros comentaristas, né, para estarem agregando neste seleto grupo de homens de Deus, né, que fazem parte dos nossos irmãos que estão comentando essas revistas, né? Grato a Deus também pela vida do nosso pastor presidente, pastor Aldair Gonçalves Dias, que Deus esteja abençoando a vida do nosso pastor, a sua família. Cumprimentando ele, eu cumprimento todos os vice-pastores da nossa convenção. Amém? Nós estamos na lição de número 6. A leitura diária de quinta-feira está em Lucas, no capítulo 2 e o versículo 40. O menino Jesus crescia e se fortalecia em espírito. Nós já falamos aqui a respeito do nascimento de Jesus, para falar da sua humanidade, e aqui está dando mais uma ênfase neste crescia, né? Nós sabemos que uma criança, quando ela nasce, a tendência dela é crescer. Mas aqui está falando que Jesus crescia não só em estatura, né, mas se fortalecia em espírito. Nós vimos aqui, a Bíblia Sagrada vai dizer em Lucas, no capítulo 2, e o versículo 40 diz assim: E o menino crescia e se fortalecia, cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Meus irmãos, nós vimos aqui que Jesus Cristo, a palavra do Senhor diz que ele crescia, se fortalecia na graça de Deus, e a graça de Deus no conhecimento, né, cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Nós vimos aqui que quando Jesus, ainda criança, a irmã Juliane até vai falar a esse respeito na pré-aula, que a Bíblia Sagrada ela não dá muita ênfase, ela não detalha muito a respeito da infância de Jesus. O que nós sabemos é que seus pais levaram ele, né, ao templo, onde na volta eles caminharam e depois de 2 dias que foram perceber que Jesus não estava com ele. Então, nós vimos aqui que os pais de Jesus, eles tinham, embora eles soubessem que Jesus eu digo era na época, porque eles sabiam que Jesus era o Salvador, e Jesus de fato é o Salvador da humanidade, mas mesmo assim eles ensinavam a Jesus o caminho que Jesus devia trilhar. Não que Jesus não soubesse, mas eles como pai, eles cumpriam a sua tarefa. A Bíblia Sagrada vai dizer, lá já nos primeiros livros da Bíblia, que era um mandamento de Deus aos israelitas e consequentemente a nós também. Deus dava a responsabilidade para que os pais ensinassem para os filhos, né, ou falasse das maravilhas que Deus havia feito, para que não se perdesse aquilo que Deus tinha feito, para que ficasse registrado não só no papiro ali na época, né, no papel, por assim dizer, mas também na mente dos seus filhos. E os vossos filhos farão aos filhos dos seus filhos, ou seja, vocês irão dar continuidade. O pai vai ensinar o filho, e é dever nosso como cristãos, é dever nosso como pais, como mães, ensinar os nossos filhos o caminho em que eles devem andar.
É dever meu como pai ensinar o meu filho a orar. É dever meu como pai ensinar o meu filho a ser um bom dizimista, a dizimar. Eu sou grato a Deus porque o Senhor, ele tem nos direcionado. E esse é o nosso papel como pai, como mãe. Nós vimos aqui que Maria e José, embora eles soubessem que Jesus Cristo de fato era o Salvador, eles fizeram o quê? Eles levaram Jesus no templo, apresentaram a Jesus, né? Tanto é que Simeão vai dizer: olha, agora despede o teu servo em paz, porque os meus olhos viram. Eles cumpriram todo o rito, o papel deles, que era deles fazer, eles fizeram. Então que nós, enquanto pais, nós possamos trazer para os nossos dias atuais e aplicar em nossas vidas isso. Que nós possamos direcionar os nossos filhos, assim como Maria e José, mesmo sabendo que Jesus Cristo era o Salvador da humanidade, eles não deixaram de cumprir o seu papel. Eles ensinavam, vamos usar esse termo, eles direcionavam Jesus, né? Eu acredito que Jesus, ele, quando aprendeu a ler, ele já lia a Torá. Imagina José ali com Jesus e ele já vendo que a sabedoria de Deus estava na vida de Jesus. Mas eles não por isso eles deixaram de fazer a sua parte. Que nós tenhamos esta consciência, que nós possamos criar os nossos filhos nos caminhos do Senhor e direcioná-los aos caminhos corretos. Porque a Bíblia Sagrada vai dizer que os nossos filhos são heranças do Senhor, né? A Bíblia também vai dizer que como flecha, né, na aljava. Irmãos, isso está falando da força que os filhos trazem a nós. Isso está falando da virilidade, da força que os nossos filhos ele têm o poder de trazer na vida de uma família. Como é bom quando a gente se reúne com os familiares e tem aquele tanto de menino correndo pela casa. Mas nós, como pais, nós devemos entender que a responsabilidade é nossa. Às vezes hoje nós falamos, moço, mas fulano dá trabalho, fulano é assim, fulano é daquele jeito. Mas infelizmente é porque às vezes muitos pais não tiveram essa preocupação de ensinar os seus filhos o caminho que devem andar. Eu sempre que os meus filhos aqui recebem alguma quantia, eles já têm a preocupação de perguntar: pai, desse valor, quanto é que eu tenho que devolver de dízimo? Porque é uma responsabilidade minha. Os meus filhos, quando crescerem, Deus vai nos ajudar, que eles serão uns bons dizimistas, porque nós estamos direcionando eles ao caminho certo. Porque é responsabilidade nossa como pai, né? De amarem os nossos pastores, de amarem a obra de Deus. Como é bom quando a gente vê crianças que são respeitosas, a gente logo já pensou, ó, o pai desse irmão, ele está verdadeiramente ensinando ele. Que nós possamos seguir o exemplo de Maria e de José, que embora tendo na sua casa, embora tendo no seu leito o Salvador da humanidade, eles não deixaram de lhes ensinar o caminho correto. Amém? Que Deus abençoe em nome de Jesus a cada um dos irmãos. Deus continue nos dando força para que nós possamos continuar trilhando este caminho. Porque aqui está dizendo que Jesus ele crescia, né? Aqui fala, o menino crescia e se fortalecia, cheio de sabedoria. Nós, os nossos filhos, têm que crescer e se fortalecer. E eles têm que ser cheios de sabedoria. Mas a sabedoria, vamos ter em mente que nós é que devemos direcionar os nossos filhos na sabedoria da palavra do Senhor. Sentar com os nossos filhos, ler a Bíblia com eles, para que o nosso Deus possa continuar direcionando-os para o caminho correto e para que eles possam ser bênçãos na mão do Senhor, assim como Jesus foi e é bênção, né? Eu imagino que, embora Maria soubesse que Jesus ele era o Salvador da humanidade, mas ela não deixou de lhes ensinar boas maneiras. Embora José soubesse que Jesus é o Salvador da humanidade, às vezes ele não deixou de orientar, porque a Bíblia está dizendo que ele crescia em sabedoria. Então, eles como pai, eles cumpriram este papel. E que nós possamos seguir esses caminhos e cumprir os nossos papéis como verdadeiros pais que guiam os nossos filhos na presença do Senhor. Amém? Que Deus abençoe em nome de Jesus a cada um dos irmãos. Fiquem todos com Deus e a paz do Senhor, que se nosso bom Deus nos permitir,
Semana que vem nós estaremos aqui novamente para mais uma leitura diária. Fiquem todos com Deus e a paz do Senhor.